Ceará e fui aprovado no concurso da EFON 2020 lá para Belém, lá para o Ceará. Bom, como eu conheci o curso, eu conheci a EFON, meu pai queria que eu fizesse a EFON e eu comecei a estudar de casa. Meu colégio, ele era preparado para o Enem, ele nunca preparou, a intenção dele não é o concursos militares. E aí eu não tinha aquele apoio necessário em matemática, inglês, física e essas matérias que caem nos concursos militares. Ele é muito focado no Enem. Até mesmo em redação eu precisava de um apoio melhor. E quando começou a pandemia, eu comecei a ajudar por videoaulas, canais no YouTube, e aí eu achei o canal da Fábrica D. E toda vida que eu vi um vídeo, tava lá o Alexandre falando, vem pra nossa plataforma, vem pra nossa plataforma. E eu, não, vou assistir os videoaulas aqui do YouTube. Só que aí chegou um momento, assim, uns 3 meses antes da prova, a prova estava marcada para agosto, depois ela foi adiada para setembro, mas, assim, 3 meses antes de agosto, acho que junho, eu disse, eu vou lá ver essa plataforma. Aí cheguei lá, eu vi que o preço era bem em conta, uma das mais baratas do mercado, e fui. Eu falei, pai, eu nunca pedi nada pro meu pai é aqueles caras que não compra nada da internet, mas eu disse, pai, compra, tá tão barato, e eu acho que é muito boa, que vale muito a pena. Aí ele deu esse voto de confiança, a gente deu esse voto de confiança e acabou dando certo. Quando eu cheguei lá, os conteúdos básicos muito bons, aqueles que você pode encontrar, mas o diferencial que são os conteúdos avançados para o ITA, Python, cálculo, álgebra linear, esqueci agora, álgebra linear, esses conteúdos assim todos perfeitos, que você não encontra em qualquer lugar, inglês muito bom para Python, me ajudou muito. Eu acho que só estudando em casa sozinho, vendo vídeo-aula no YouTube, não teria dado certo. Outra coisa que me ajudou muito também faz listas de exercício, porque a aula qualquer lugar tem. Agora, aquelas listas que vão subindo você, do mais fácil até o mais avançado, não é todo lugar que tem. Então, eu só queria agradecer ao Alexandre, a todos os professores, que eu tenho certeza que não seria possível do jeito que eu estava estudando, sem o apoio da plataforma, sem o Tira Dúvidas, que eu esquecendo de falar, Tira Dúvidas do Telegram com os outros alunos, que um passa dúvida do outro, dá uma dica, faz aquilo, indica um livro, caso você já tenha feito tudo, indica livros, indica... É uma plataforma muito boa e eu só tenho a agradecer por ela, pelo que ela fez por mim. E o preço que eu paguei pela plataforma, que meus pais pagaram, praticamente de graça, perto do que eu vou ganhar em troca por ter passado na iPhone. Muito obrigado. Meu nome é Pedro Ian, eu sou de Fortaleza, Ceará, e fui aprovado no concurso da EFON 2020 lá para Belém, lá para o Ceará. Bom, como eu conheci o curso, eu conheci a EFON, meu pai queria que eu fizesse a EFON, e eu comecei a estudar de casa. Meu colégio, ele era preparado para o Enem, ele nunca preparou, a intenção dele não é o concursos militares. E aí eu não tinha aquele... Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais uma aula do Fábrica D. Dessa vez, essa semana que o coraçãozinho está apertado em relação às provas específicas de exatas, na verdade as provas de matemática, física, química e biologia, ciência da natureza e matemática, que são realmente a pedra no sapato de muita gente, né? Aquele problemaço que a gente vai resolver aqui hoje. Bom, vamos pegar aqui um assunto que é muito dos mais cobrados e vamos ao longo das aulas aqui também, dos outros ao vivo que vão rolar, a gente vai com certeza também pegar e apresentar outros temas importantes para você, tá bom? Não vai ter somente essa aula não. Isso aqui é uma demonstração em área aberta do que nós temos a oferecer no nosso site. Nosso site está totalmente em promoção, qualquer um dos planos está com 40% de desconto já aplicado ao carrinho de compras, então basta acessar www.fabricad.online que você terá acesso a esse descontaço de uma plataforma que já é bem acessível e agora se tornou mais acessível ainda. Então vou escrever aqui para você, tá? Para você que não nos conhece ainda, aqui no YouTube também tem um tour pela plataforma, mostrando como é toda a plataforma por dentro. E aí lá você vai ter a oportunidade de ver também outros vídeos de demonstração e vai com certeza, a partir daí, se convencer por que nós somos a melhor escolha para você no seu Enem,
no seu vestibular isolado, seja FUVEST, Unicamp ou até mesmo o UERJ. Vamos lá, gente, vamos começar então. Vamos falar aqui principalmente hoje sobre áreas, ok? Matéria importantíssima para a nossa prova. Pegamos aqui várias questões do Enem de áreas selecionadas. Por algum motivo, a nossa equipe selecionou cada uma delas para revisar várias coisinhas que são importantes. Vamos lá então, meus queridos. Isso aqui depois, para quem é nosso assinante, vai ter o PDF com tudo já sem e com as marcações. Assim como a gente vai aqui pegar, né, e deixar o material já para as pessoas que nos assistem também, tá bom? Deu um delay aqui, tudo bem. Vamos lá, galera. Primeira questão aqui, ele fala o seguinte: um vidraceiro precisa construir tampos de vidro com formatos diferentes, porém com medidas de áreas iguais. Para isso, pede um amigo que o ajude a determinar uma fórmula para o cálculo do raio R de um tampo de vidro circular com área equivalente à de um tampo de vidro quadrado de lado L. Área equivalente significa o quê, né? Mesma área e não é caso de semelhança. Semelhança são as figuras, uma representar uma ampliação ou redução da outra. Área equivalente podem ser figuras que sejam totalmente nada a ver uma com a outra, que sejam figuras que não têm a menor relação uma com a outra, mas se a área for igual, automaticamente você já fala que elas são equivalentes, beleza? Então olha só, no caso aqui, ó, você vai falar o quê? Que a área do círculo ela é igual à área do quadrado. Em círculo a área é πr2 e quadrado a área é o lado elevado a 2. Então, como a gente quer isolar o raio, ó, vamos passar o π para o outro lado. E aí, o R vai dar a raiz de L ao quadrado sobre π, ou raiz de L ao quadrado é L, raiz de π, fica isso mesmo. Se ele quisesse, ele poderia racionalizar, não, que não foi feito, então vai ficar direto a letra A. Essa é uma questão que você tem que fazer direto e reto, né? Quanto tempo que nós temos em média para cada questão? Bom, diria que são 3 minutos, mas esses 3 minutos são uma média, galera. Média quer dizer o quê? Pode ser mais, pode ser menos, dependendo da questão que você vai fazer. Claro que você não pode ficar demorando mais do que 3 minutos em todas as questões, daí realmente não vai dar. Mas tem uma que você faça em 1 minuto, como essa, outra que você faça em 7, não tem problema, tá? Importante também estar ligado na TRI, meus amigos. TRI é importante justamente porque TRI é importante justamente pelo fato de que na prova que vocês vão fazer, né, você não poder priorizar as questões que são difíceis. Se você erra uma questão que a maioria acertou e acerta uma questão que a maioria errou, isso é o pior cenário possível. Ele quer ver o quanto as pessoas estão dentro de uma régua, dentro ali de uma média, né, de comportamento assumido por todos os concorrentes e que você não seja o diferentão, ok? Nem para mais nem para menos. Então, o TRI realmente tem esse problema, por isso que algumas pessoas não gostam do... Tá dando uma travada aí? Vamos lá. Bom, é um brinquedo, então, chamado pula-pula, quando visto de cima, consiste de uma cama elástica com contorno em formato de hexágono regular. Se a área do círculo inscrito no hexágono é 3 metros quadrados, então a área do hexágono em metro quadrado é quanto? Galera, vamos lá. O que acontece então aqui? No caso, a gente sabe que o hexágono é uma figura formada você põe aqui que cada triângulo desses, né, você repara que o raio do circunscrito é também a altura de um desses equiláteros que forma a figura. Mas como que é a altura de equilátero, gente? Ela vale L,
raiz de 3 sobre 2. Isso é a altura apenas do equilátero. Você não vai usar isso para triângulo isósceles, você não vai usar isso para triângulo escaleno. Isso é somente para equilátero. Tem a galera que nem sabe que a fórmula existe e tem um povo que usa isso aqui na hora errada. Ok? Beleza. Então o raio que está ali, esse vermelho, é justamente o que, né? O L raiz de 3 sobre 2. E como a gente tem isso, tranquilo. Você vai ter então que o L raiz de 3 sobre 2 é igual a R. Ele falou que o círculo tem 3π metros quadrados de área. Ou seja, o πr2, que é a área do círculo, é igual a 3π. Logo, r ao quadrado é igual a 3. Logo, o r vai ser a raiz de 3. Pronto. Que aí você vai ter o que, né? Raiz de 3 de um lado é igual a L raiz de 3 sobre 2 do outro. Corta, no caso aqui, a raiz de um lado do outro. E o L vai ser 2, tá? Então acabou. Um hexágono, eles são 6 triângulos equiláteros. Como o hexágono são 6 equiláteros, essa área vai dar 6L2 raiz de 3 sobre 4, ou seja, 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O 2 ao quadrado de cima corta com o de baixo. E aí pronto. Você vai dar que isso é igual a 6 raiz de 3. Tá? O que vai ser a letra B. Tá bom? Então, questão normal do Enem. Nem fácil, nem difícil. Questãozinha aí para vocês treinarem depois. Tá bom? Vão deixando sempre aí seus comentários. Vão deixando sempre aí suas dúvidas. Qualquer coisa que esteja te perturbando, pra gente poder aí seguir junto, tá? Sempre vai falando pra nós se tá difícil, se tá fácil. O que você tá achando aí pra gente. Deixa eu dar uma afastadinha aqui. Acho que agora tá melhor, né? Tá bom? Tudo bem? Acho que agora tá melhor pra você. Bom, queridos, vamos lá. Próxima questão aqui, ele fala o seguinte. Um brinquedo chamado... Não, isso a gente já fez, né? Viveiros de lagostas são construídos por cooperativas locais de pescadores em formato de prismas retos retangulares, fixados ao solo e com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a corrosão marinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais. Quais devem ser os valores de x e de y em metro para que a área da base do viveiro seja a máxima? Então, o que é que você vai ter aqui, gente? Pega aqui, né? Primeiro, ele falou que o contorno que eu tenho são 100 metros, ou seja, você vai ter aqui, então, um retângulo onde tem dois lados x e dois lados y. Perdão. E aí o 2x com 2y tem que ser igual a 100. Coloco o 2 em evidência. E aí você vai ter que o x mais y vai ser igual a 50, tá? Bom, beleza. Aí, a área que eu quero é x vezes y, né? Que é um retângulo. Cara, assim, tem duas formas de fazer essa questão. Pelo jeito normal, lusitano, e pelo jeito maceteado. Então, você tem um retângulo com lados, então, aqui x e y. Então, obviamente, a área é base pela altura. Só que, primeiro, a soma do x com y é 50. Tem opção aqui que isso não está acontecendo. Nem essa, nem essa, nem essa. Já fiquei, ó, entre duas. Percebeu?
E das duas, vamos ver. Na primeira, a área é 1 vezes 49. Portanto, 49. Na outra, a área é 25 vezes 25. Portanto, 625. Logo, como ele quer que a área seja máxima, essa aqui rodou, e a resposta já é a letra D, tá? Só que, claro, você não pode contar em dessa sorte sempre, né? Então, como é que é o jeito normal de fazer, tá, galera? Como é que é o jeito sem usar essa tramóia no caso aqui? No caso aqui, vamos ter então o quê, ó? Fica então. Vamos isolar o y. Ele vai ser 50 menos x. E aí a área vai dar x vezes o y, que é 50 menos x. Ou seja, fazendo aqui a distributiva, menos x ao quadrado mais 50x, tá? E aí, repara que a área em si, ela que é a função de x, ela que é o f que depende do x, ela que é o f de x. Se eu pedisse o valor máximo da área, seria calcular o y do vértice. Lembra? Você tem uma situação em que você tem um valor máximo na função do segundo grau, que é quando a concavidade é para baixo, e tem uma situação que tem o valor mínimo, que é quando a concavidade é para cima. Concavidade para baixo, a menor que zero. Concavidade para cima, a maior do que zero, né? Então, nesse caso, o valor máximo em si seria o y do vértice, só que eu quero o x para que isso aconteça. O x para isso acontecer é justamente o x do vértice, que é o menos b sobre 2a. Aqui está o a da função, aqui está o b, então fica menos 50 sobre 2 vezes menos 1, o que vai dar, então, 25, tá? Então, se o x é 25, a soma é 50, o y também é 25, cravamos, então, a letra D de Deus, D de dado, ok? Só para relembrar aqui, galera, seguinte, né? Sabemos que quando você tem aqui concavidade para cima, o a é maior que zero, curva feliz. Concavidade para baixo, o a é menor que zero, curva triste. Analisar onde a parábola corta o eixo y é sempre no ponto C, ou seja, o ponto 0C, e esses pontinhos onde ela está cortando o eixo horizontal são as raízes, né? Então, as raízes ali são x1 e x2, cuja soma das raízes é dado por menos b sobre a, que vai ser x1 mais x2, e cujo produto das raízes vai ser dado por c sobre a, que é x1 vezes x2. Tá legal? Beleza? Sendo que o vértice eu já revisei no quadro anterior, mas posso botar aqui. O vértice tem o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a, enquanto o y do vértice é menos delta sobre 4a. Tá bom? Tá aí. Mais uma que nós detonamos então aqui, serve também como revisão teórica para vocês. Vamos lá? Seguindo então aqui, camaradas, questão do Enem 2015. O esquema 1 mostra no caso aqui, tudo certo? Tudo certo. Diretor, que está no celular comigo, beleza. Tem uma pessoa me dando chibatadas aqui no celular, me dando ordens para eu só fazer tudo direitinho. O esquema 1 mostra a configuração de uma quadra de basquete. Os trapézios em cinza, chamados de garrafões, correspondem a áreas restritivas. Visando atender às orientações do Comitê Central da Federação Internacional de Basquete, FIBA, em 2010, que unificou as marcações das diversas ligas, foi prevista uma modificação dos garrafões das quadras,
que passaram a ser retângulos, como mostra o esquema 2. Após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão que corresponde a... Então, olha só, basicamente a gente tem aqui um trapézio cuja altura, que é a distância entre as bases, está deitado, é de 580 centímetros, cuja base menor é de 360 e cuja base maior é de 600 centímetros. Muito bem. E aí vai para um retângulo de 580 por 490. Ok. O que vai acontecer? Ele quer comparar as duas áreas. Você fala, nossa, vai dar um maior trabalhão de conta, hein? Não, se você for esperto. Chamar aqui de área 1, chamar aqui de área 2. O que vai ser a área 1, gente? Um trapézio. A área de um trapézio é o que, gente? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Ou seja, 600 mais 360 pela altura que é 580, tudo isso dividido por 2. Vai ficar 960 por 2. Isso tudo aqui, ó, dá 480 vezes 580. Deixa assim por enquanto. Não faz essa conta. E aí que tá a diferença entre um cara que vai sair do Enem xingando, que fez conta pra caramba, e o cara que foi sagaz e não fez conta pra caramba. O que você vai fazer então agora, professor Fortão? Mágica? Quase isso. Na segunda área, no retângulo ali, o que eu vou fazer? A área do retângulo, ela é aqui, lembra? De 580 por 490. Então a área do retângulo, ela vai ser apenas fazer 580 vezes 490 ou 490 vezes 580. A diferença entre as áreas é de tal maneira que eu tenho então o quê? Você tem que uma área 480 por 580 e a outra, em vez de ser 480, é 490 no início. É isso que eu... Já teve uma quedinha aqui, mas já voltamos. Vamos lá. Bom, olha só. Próxima questão aqui. Questãozinha pedida por 10 entre 10 alunos, que é o seguinte.
É, mas foi a barra inteira aqui teve uma queda de energia. Perdão. Vamos lá. A gente vai editar isso pro pessoal que é assinante, né? Obviamente. Continuando aqui. Deixa eu só sincronizar o áudio aqui com o vídeo. Agora sim. Uma metalúrgica recebeu uma encomenda para fabricar em grande quantidade uma peça com o formato de um prisma reto com base triangular, cujas dimensões da base são 6, 8 e 10 e cuja altura é 10. Tal peça deve ser vazada de tal maneira que a perfuração na forma de cilindro circular seja tangente às suas faces laterais, conforme mostra a figura. O raio da perfuração da peça vai ser igual a quanto? Então vamos lá, meus amigos, o que vai acontecer então aqui, tá? A questão é mega importante e questão que assim, parece que ela é, no caso de... Parece que ela é de geometria espacial, mas ela não é. Você observar bem essa questão, é uma questão puramente de geometria, no caso de geometria plana, tá? Então o que ele fala aqui? Se você olhar a questão de cima, a figura de cima, você vai ter no caso que você tem um triângulo que tem lados 6, 8 e 10, né? E como você tem lados 6, 8 e 10, repara que você já pode afirmar que esse triângulo é um triângulo retângulo. Esse triângulo para ter lados assim, ó, é porque aqui em cima é um ângulo de 90, tá? Toda vez que você puder falar que o maior lado ao quadrado é a soma dos quadrados dos outros dois, você já pode falar isso. Fora que isso aqui é o pitagórico vezes 2, né? 5 vezes 2, 4 vezes 2 e 3 vezes 2, tá bem? Muito bom. Aí, olha só, ele quer saber o raio da perfuração. Tem duas soluções para isso. Primeira solução. Você vai fazer uma fórmula de áreas que damos no nosso curso, mas é um pouco conhecida, ela é pouco conhecida, que é falar que a área de um triângulo é o semiperímetro dele vezes o raio do círculo inscrito. No caso aqui, ó, a área, como o triângulo ali é retângulo, é só imaginar ele de pé, que você vai ter o quê? Um cateto igual a 6, o outro igual a 8, e a área vai dar 6 vezes 8 sobre 2. O semiperímetro é o quê? 6 mais 8 mais 10 sobre 2 vezes o raio R, tá? 48 por 2 vai dar 24. Do outro lado vai ficar 14, 24 por 2, 12. Peraí, se eu usar essa forma eu acho o negócio direto? Sim. Tu vai passar o 12 para o outro lado dividindo. E aí você vai ter que o raio é igual a 2. Então, o P é de semiperímetro para quem não conhece, tá, gente? Esse P aqui, para quem nunca viu antes na vida, é o chamado semiperímetro, tá? Ok? Que é somar aqui os três lados e dividir por 2. Isso dá um raio 2, que é justamente a letra B. Ok? Vamos seguir? Isso foi a primeira solução. Existe uma segunda solução que não vai usar essa fórmula. Graças a Deus, alguns estão falando aí na sua casa, né? A segunda solução é o seguinte. Existe uma coisa chamada teorema da tangente, que talvez se você não souber o nome, mas souber como usar, isso que é mais importante. A segunda solução é, você vai pegar então aqui, e o teorema da tangente é você de um ponto externo vai, no caso aqui, traçar duas tangentes. Tangente é a linha que só corta a circunferência num ponto, né? E essas duas tangentes terão que ter a mesma medida. Então, PT1
vai ser igual a PT2. Onde que isso é usado na questão? Aí que tá. Como que você vai fazer essa mágica, professor Fortão? É o seguinte, ó. Tem aqui a circunferência. Tem a hipotenusa que é 10, né? Tem um cateto que é 6. E o outro que é 8. Vamos pensar. Se eu falar que é aqui, ó, liga do centro até os pontos de tangência. Como você liga do centro aos pontos de tangência, aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90 e aqui é 90. Se eu chamar aqui de x, reparar que esse x já é o raio da circunferência. E aqui idem. Mas esse lado da esquerda todo não era igual a 6? Se tudo aqui é igual a 6, ali embaixo vai sobrar o que, galera? 6 menos x. Mas pelo teorema da tangente, aqui também tem que ser 6 menos x. Porque isso aqui é um ponto externo, esse ponto P, a partir do qual eu traço duas tangentes aqui e aqui. Da mesma maneira, o outro lado inteiro, ele é o que? Ele é igual a 8. E aí você vai ter 8 menos x. E aqui também 8 menos x. O total é 10. Esse 10, que é o total, vai ser a soma do 6 menos x com o 8 menos x. Ou seja, o 10 vai ser igual a 14 menos 2x. E aí você vê como que a gente vai matar agora rapidinho também. A gente vai ter então aqui, ó, que joga isso para a esquerda. 2x vai ser igual a 14 menos 10. Ou seja, o x vai dar 2, tá? Então tá aqui. Resposta letra B. Tudo bem? Então apresentei aqui duas formas de você fazer essa questão. Questão que muita gente não sabe fazer de jeito nenhum, hein, galera? Questão importante. Agora, falar se ela é do rol das fáceis ou difíceis não tem como. Tem questão que tem gente que essa aí vai achar muito fácil. Tem questão que tem gente que essa aí vai achar muito difícil. Tá bom? Deixa sempre sua opinião aí no chat. O quanto você está nervoso. Como é que anda aí o seu coração para a prova de domingo? Fala pra gente, qual é o pior dia? O primeiro de linguagens ou o segundo dia de exatas? Qual é o pior dia pra você? Fala aí pra gente aí. Qual que é o pior dia? ADM, bota a perguntinha aí pra eles. Quero saber qual que é o pior dia. Lembrando também que pra galera que quer o ERG, que essas questões todas aí, descartando, claro, o enrolation no enunciado, servem como questões que podem de áreas cair na UERJ. O nível de áreas para o Enem, para o ERJ, é bem universal, não tem tanta diferença assim não. Então essa aula, se você quer o ERJ, se você quer exame de qualificação na Estadual aqui do Rio, serve a você também, tá, galera? Então não dá mole, assiste essa aula, compartilha, curte, aproveita que hoje o Fábrica tá, no caso, te dando uma aula grátis e que isso vai ser útil para você com certeza, ok? Nós já temos 20 anos de experiência em vestibulares. Eu comecei com meus 18 aninhos lá no curso PH no Rio de Janeiro e hoje estou em trabalho solo com a minha própria empresa para que você tenha ensino de alta performance por um preço muito, muito acessível. Só lembrando para você que chegou agora que estamos em Black Friday, 40% de desconto em qualquer plano da nossa plataforma. E se você tem aquele amigo que quer um curso militar, de repente conversa com ele. Na compra de qualquer curso que você comprar da área militar, você ganha outro igual ao que você comprou e dá para um amigo. Ou, se você compra um curso da área militar, você ganha um curso de medicina, ok? Na compra de qualquer curso da área militar. Isso é uma super promoção que você não... Que, meus queridos. Questão 22 do Enem cancelado, né? Para quem não sabe da história, para quem é muito novinho, teve um ano que o Enem foi cancelado justamente pelo fato de que
roubaram a prova, né? Brasil, irmão. Roubaram a prova e a prova foi cancelada, tá? E teve uma nova prova que foi bem mais difícil, afinal de contas o cara que teve que refazer deve ter refeito com todo o ódio, né, da face da terra, ter tido trabalho de imprimir, organizar tudo de novo, né? Então tá assim, uma empresa precisa comprar uma tampa para o seu reservatório que tem a forma de um tronco de cone circular reto conforme mostrado na figura. Considere que a base do reservatório tenha raio 2 raios de 3 e sua lateral faça um ângulo de 60 graus com o solo. Se a altura dele é 12 metros, a tampa a ser comprada deverá cobrir uma área de quanto? Vamos lá. Aqui essa figura, se você olhar bem, gente, de frente, isso aqui é um trapézio, né, galera? A questão fala em tronco de cone só para te assustar, porque ela é de geometria plana. E todas as questões aqui hoje são de geometria plana. E aí a distância entre as bases é justamente de 12 metros, é a altura do trapézio, e o raio da parte inferior é 2 raios de 3. E queremos a área, ou seja, a área superior. Transporta aqui a base menor para a base maior. Que esse 2 raios de 3 vai para cá, né? E vamos chamar aqui de x. Porque eu posso aproveitar o quê? Se ali embaixo eu tenho 60 graus, por serem ângulos alternos, aqui dentro eu também teria que ter o quê? 60 graus. Paralelas, cortadas por uma transversal. Primeira matéria do ano aqui na nossa plataforma. Logo, você tem que aqui são 60. E aí, usa tangente, né? Que aí você vai ter o quê? Tangente 60, como é que é a tabelinha mesmo, gente? Isso, né? Vale raiz de 3. Não, hoje eu não vou cantar, não. Hoje eu tô de férias disso. Vai ser o cateto oposto pelo adjacente, 12 sobre x. E isso tem que ser igual a raiz de 3. Aí, joga isso pra cá. Fica x raiz de 3 igual a 12. Ou jogando raiz de 3 pra lá, fica x igual a 12 pela raiz de 3, né? Multiplica pela raiz em cima e embaixo. Vai dar então 4 raiz de 3. Esse 4 raiz de 3 é o pedacinho que faltava para a gente terminar de completar o raio da base lá em cima, ó. O que é o raio da base lá em cima? É justamente o x mais o 2 raiz de 3, dando 6 raiz de 3. Como queremos a área da base superior, isso vai ser π vezes r ao quadrado, ou seja, π vezes 6 raiz de 3, tudo isso elevado a 2. 6 ao quadrado é 36, a raiz vira 3, 108 π metros quadrados. Que vai dar, então, a letra B. Ok? Tá aqui mais uma que matamos. Essa questão é considerada de nível normal, ok? Então, por uma questão considerada de nível normal, questão que vocês têm que acertar, tá, amiguinhos? Não pode dar mole numa questão como essa. Certo? Ok? Você que está aqui nesse feriado, no seu preparo final para o Enem, é um cara que com certeza merece passar. Você com certeza será agraciado com uma ótima pontuação, com aquele SISU que você vai abrir, podendo escolher o que você quiser. Questão agora aqui considerada fácil, tá, gente? Questão que fala sobre Tangram. Tangram é aquele quebra-cabeça japonês. Tangram é aquele quebra-cabeça justamente aqui
já foi muito cobrado no passado e pode ainda, pelo menos a ideia dele, sem menção ao nome, ser cobrado ainda hoje. Então, ó, o tangram é um jogo oriental antigo, uma espécie de quebra-cabeça, constituído de 7 peças, 5 triângulos retângulos e um isósceles, um paralelogramo e um quadrado. Essas peças são obtidas recortando-se um quadrado de acordo com o esquema da figura 1. Utilizando-se todas as 7 peças, é possível representar uma grande diversidade de formas, como as exemplificadas nas figuras 2 e 3. Se o lado AB do hexágono mostrado na figura 2 mede 2, então a área da figura 3, que representa uma casinha, é igual a quanto? Então, assim, basicamente só tem o lado AB que mede 2, né? Isso são diferentes, aparentemente, devido a um rearranjo que eu tenho das pecinhas que são usadas para construir a figura. Na verdade, elas são a mesma figura, são um puzzle, um quebra-cabeças, que a gente pegou e foi trocando quem encaixa com quem, galera. Então, achar a área 1, ou a 2, ou a 3 é a mesma coisa, você vai pela mais fácil. Na verdade, qual é o gancho da questão? Ele pede a área 3, você vai achar medidas para isso na área 2, mas vai calcular pensando na área 1, ok? Então, qual é a ideia aqui? O lado AB aqui mede 2, né? O que é esse 2 na nossa figura? Me ajuda, professor Fortão. Claro, que aí, olha só. Você tem aqui um quadrado, né? Vou chamar o lado dele de x. E aí, repara o seguinte, galera. Nesse quadrado... é melhor por aqui. Reparar que, quando a gente olha para a figura 1, o que está ali medindo x nele é também o lado do cateto do triângulo encaixado nele, que aqui aparece aqui em cima. Ou seja, aqui também vale x. Logo, o AB é igual a 2x. Logo, x é igual a 1. E, portanto, vamos lá. Onde que isso vai ser útil na figura, aqui na figura 1? Y. Repara que você pode agora chegar e ver o seguinte. Se aqui é 2, inclusive, por paralelismo e o escambau, aqui, ó, também é 2. E aqui também. Logo, porque ele falou que os triângulos eram retângulos isósceles, tá? Então os lados são iguais. Esses dois catetos. Aqui é 2 e aqui é 2. Ou seja, o quadrado de lado 2 é justamente o que a gente quer. Aliás, minto, né? Foi uma besteira. Quadrado não, né? Na verdade, o 2, né? Perdão. Vai estar aqui. Aqui e aqui, né? Então, a metade da diagonal, né? É justamente o 2. A diagonal inteira, que é o L raiz de 2, equivale a 4. Com isso, descobre o L a partir da diagonal, né? Se o L raiz de 2 é igual a 4, o L vai ser 4 pela raiz de 2 e multipliquemos pela raiz em cima e embaixo. Você vai ter então que 2 raiz de 2, né? Ó, raiz com raiz dá 2. Corta com 4 de cima, sobrou outro 2. Então, o lado é 2 raiz de 2, beleza. A gente vai ter então que calcular a área 1 é calcular, no caso, a área de um quadrado de lado aqui, 2 raiz de 2. E é só isso, professor Fartão? É. Nossa, eu pensei que tivesse que fazer 1000 coisas. Não. Vai dar ele ao quadrado. Ou seja, 2 raiz de 2 ao quadrado. Ou seja, 8. Isso vai ser Larry B, como diriam os Beatles. Tá bom? Letra B. Fechado. Lembrando que a área 3 que ele pediu, que pelo rearranjo de figura é igual a área 2, que é igual a área 1. Então, fui pelo mais fácil de usar, que é a área de número 1. Show? Tudo bem? Questão considerada fácil, tá? Questão que você lá, se errar pela TRI, é trolha coletiva,
tá todo mundo na tua frente, sem jogar pressão, mas só para você saber. Tá bom? Beleza? Vamos lá então. Para quem quer dar print, né? Só olha aí sem a minha câmera. Printou, depois o PDF vai para todo mundo que é nosso assinante lá no grupo de Telegram. Quem não é, tá perdendo tempo. Estamos em 40% de desconto, pois já estamos na Black Friday do Fábrica D. E tem todo esse descontão aplicado ao carrinho de compras. Vamos seguir. Próxima questão. Essa aqui é casca grossa. A distribuição de salários pagos numa empresa pode ser analisada, destacando-se a parcela do total da massa salarial que paga aos 10%, que recebem os maiores salários. Isso pode ser representado na forma de um gráfico formado por dois segmentos de reta, unidos num ponto P, cuja abscissa tem valor igual a 90, como ilustrado na figura. A ordenada eu não tenho, né? Vou chamar a ordenada de YP, tá bom? E aí, no eixo horizontal do gráfico tem seu percentual de funcionários ordenado de forma crescente pelos valores dos seus salários. Sempre no Enem, galera, tenha aqui o cuidado de sublinhar o que é mais importante, para não ficar lendo e relendo, e no final não sair do lugar e desistir da questão. E no eixo vertical tem-se o percentual do total da massa salarial de todos os funcionários. Então sublinha que no eixo vertical você tem um percentual do total da massa salarial de todos eles. O índice de Gini, isso é visto também muito em humanas, né? Que mede o grau de concentração de renda de um certo grupo, pode ser calculado pela razão A sobre AB, em que A e B são as medidas das áreas indicadas no gráfico. A empresa tem como meta tornar seu índice de Gini igual ao do país, que é 0,3. Para tanto, precisa ajustar o salário de modo a alterar o percentual que representa a parcela recebida pelos 10% dos funcionários de maior salário em relação ao total da massa salarial. Sublinhe esse final. Alterar o percentual que representa a parcela recebida pelos 10% de maior salário em relação ao total de massa salarial. O que fazer agora, gente? Primeiro, eu tenho que achar a área A e a área B, e melhor, eu tenho que achar quais são as coordenadas do ponto P. 90 é o x e o y é quem? Lembrando que isso é um quadrado, né? De lado 100 por 100. E aí vamos pensar assim. A soma da área A com B dá a metade do quadrado, não é? Se você separar bem, ó, somando a área A com a área B, dá a metade do quadrado. O que vai ser a área B? Vamos encarar a área B como sendo aqui um triângulo mais um trapézio. Então, ó, A mais B dão a metade do quadrado, que é 100 por 100. Isso vai dar 5.000, meu camarada. E aí, inclusive, como A sobre A mais B, que é 5.000, tem que dar 0,3, o A é 0,3 vezes 5.000, ou seja, ele vai ser igual a 1.500. Se a área A é 1.500, como A mais B mede no caso ali 5.000, significa que 1.500 mais B vale 5.000, passa 1.500 para a direita, você vai ter que o B de 3.500. Pronto. Essa área B é justamente o triângulo mais o trapézio. Vamos lá. Então aqui, ó, triângulo.
a altura y do ponto P, base 90. 90 por yp sobre 2, mais trapézio, base maior 100. A altura de 90 para 10, 10. Base menor é o y do P, o trapézio está deitado. Trapézio esse daqui, lembra? Fica 100 mais yp vezes a altura, que é 10, sobre 2. Isso é a área B, isso tem que dar 3.500. Esse 2, a gente pode passar para o outro lado. Vai ficar então o quê? 90 yp mais 10 vezes 100 mais yp igual a 7.000. Distributivo aqui, 90 yp mais 1.000 mais 10 yp igual a 7.000. Pronto. Jogo 1.000 para o outro lado, 90 com 10 dá 100. (7.000 menos 1.000 dá 6.000). E aí o yp ele é igual a 60. Só que tem aí, aos 45 do segundo tempo, um pequeno probleminha nessa questão. Tem 60 para a gente marcar. Agora, a gente vai marcar 60? Não, pelo seguinte. Tem 60 e tem 40. Por que a gente não vai marcar o 60? A pergunta é o seguinte, ó. Para tanto, ó, ele quer saber de quanto que ele vai alterar o percentual para atingir a meta. A meta é de 100%. Ele está em 60%. Mas a meta é chegar aos 100. Então, de 60 para 100, você tem que alterar de quanto, gente? 40%. Tipo, em relação à meta, que é 100%, quanto que devo alterar? 40%. De 100%, 40%. Essa questão é tida como difícil. 11 em 10 pessoas, não é impossível, né? 10 em 10 pessoas perguntam como ela é. E aí, foi a nossa última questão da sequência de hoje, da nossa revisão de hoje. Então, lembra de passar lá em www.fabricad.online, galera, que é o nosso site. Nós já estamos com 40% de desconto. 40% de desconto. Em toda a plataforma já aplicada ao carrinho. Além disso, benefícios. Grupo de Telegram. Tira dúvidas na área interna da plataforma. Simulados pra caramba, seja Enem, ITA, IME, UERJ, o que for. Montagem de horário de estudos individualizado. O que mais? É muita coisa. Milhares de listas de exercícios. Correção de redação no modelo da sua prova. E, claro, uma gama de aulas que só em matemática, dependendo do seu plano, já passam de 1.000 aulas para pegar do basiquinho ao muito aprofundado, porque você não veio ao mundo para perder, né? É uma competição, um vestibular, e você quer ser realmente aprovado e não virar freguês e levar aquela plaquinha de volte sempre do seu curso vestibular muito a sério. Então, se você é um cara que não tá para brincadeira, que quer realmente ser aprovado, que quer ser tratado como um aluno de alta performance, um cara que tá ali para meter a cara e realmente ralar o bumbum e passar na prova que você quiser, o Fábrica D é o seu lugar. E tudo isso você pensa que é por um preço absurdo? Claro que não. Da Black Friday, só por exemplo, o Plano Enem, ele está saindo já com desconto a um valor de R$150. 150 para uma plataforma que você vai abrir
e ver que tem coisa pra caramba. Aqui no nosso YouTube, no vídeo de abertura, você tem o tour pela plataforma, mostrando tudo lá por dentro, para você não ter a menor dúvida quanto ao que eu estou falando. E no Telegram, e também na própria plataforma, e também no Instagram também, você tem lá todo o hall de pessoas aprovadas, de algumas já foram aprovadas pela nossa plataforma nesses 2 anos de existência. Lembrando que nosso Instagram é, no caso aqui, o @ plataforma Fábrica D. Então é isso, meus amigos. Não esquece aí de todo o papo que nós levamos hoje. Seja para você manter durante essa semana o seu emocional sempre blindado contra pessoas negativas. Manter também o seu físico, não ficar se exaurindo, entrando várias horas da noite estudando. O maior perigo é o quê? Você pegar de repente uma questão da Unicamp, que você acha, não sei lá porquê, que a mãe de Ná falou que vai cair. Você pegar um negócio sem nada a ver com a prova, ver que você não sabe fazer aquilo, ficar nervoso e o que é pior, você vai acabar ligando para alguém e pedindo para essa pessoa também fazer, e aí são 2, 3, 30, 100 mil desesperados daqui a pouco. Vai crescendo muito rápido isso daí, tá? Então ficamos por aqui. Ótimo final de semana a você, ótimo feriado também, dependendo de quando você está nos vendo. Hoje é feriado, dia 15, e essa aula, repito, vai para a plataforma, bem como um PDF para os nossos alunos, tá bom? Um beijo grande, valeu galera aí, tchau para você. Meu nome é Pedro Ian, eu sou de Fortaleza, Ceará, e fui aprovado no concurso da EFON 2020 lá para Belém, lá para o Ceará. Bom, como eu conheci o curso, eu conheci a EFON, meu pai queria que eu fizesse a EFON, e eu comecei a estudar de casa. Meu colégio, ele era preparado para o Enem, ele nunca preparou, a intenção dele não é o concursos militares, e aí eu não tinha aquele apoio necessário em matemática, inglês, física e essas matérias que caem nos concursos militares. Ele é muito focado no Enem. Até mesmo em redação eu precisava de um apoio melhor. E quando começou a pandemia, eu comecei a ajudar por videoaulas, canais no YouTube, e aí eu achei o canal da Fábrica D. E toda vida que eu vi um vídeo, tava lá o Alexandre falando, vem pra nossa plataforma, vem pra nossa plataforma. E eu, não, vou assistir os videoaulas aqui do YouTube. Só que aí chegou um momento, assim, uns 3 meses antes da prova, a prova estava marcada para agosto, depois ela foi adiada para setembro, mas assim, 3 meses antes de agosto, acho que junho, eu disse, eu vou lá ver essa plataforma. Aí cheguei lá, eu vi que o preço era bem em conta, uma das mais baratas do mercado. E fui, eu falei, pai, eu nunca pedi nada pro meu pai é aqueles caras que não compra nada da internet, mas eu disse, pai, compra, tá tão barato, e eu acho que é muito boa, que vale muito a pena. Aí ele deu esse voto de confiança, a gente deu esse voto de confiança e acabou dando certo. Quando eu cheguei lá, os conteúdos básicos muito bons, aqueles que você pode encontrar, mas o diferencial que são os conteúdos avançados para o ITA, Python, cálculo, álgebra linear, esqueci agora, álgebra linear, esses conteúdos assim todos perfeitos, que você não encontra em qualquer lugar, inglês muito bom para EFON, me ajudou muito. Eu acho que só estudando em casa sozinho, vendo videoaula no YouTube não teria dado certo. Outra coisa que me ajudou muito também, faz listas de exercício, porque a aula qualquer lugar tem. Agora aquelas listas que vão subindo você do mais fácil até o mais avançado, não é todo lugar que tem. Então eu só queria agradecer ao Alexandre, a todos os professores, que eu tenho certeza que não seria possível do jeito que eu estava estudando, sem o apoio da plataforma, sem o Tira Dúvidas, que eu esquecendo de falar, Tira Dúvidas do Telegram com os outros alunos, que um passa dúvida do outro, dá uma dica, faz aquilo, indica um livro, caso você já tenha feito tudo, indica livros, indica... É uma plataforma muito boa e eu só tenho a agradecer por ela, pelo que ela fez por mim. E o preço que eu paguei pela plataforma, que meus pais pagaram, praticamente de graça, perto do que eu vou ganhar em troca por ter passado na EFON. Muito obrigado. Meu nome é Pedro Ian, eu sou de Fortaleza, Ceará, e fui aprovado no concurso da EFON 2020 lá para Belém, lá para o Ceará. Bom, como eu conheci o curso, eu conheci a EFON, meu pai queria que eu fizesse a EFON, e eu comecei a estudar de casa. Meu colégio, ele era preparado para o Enem, ele nunca preparou, a intenção dele não é o concursos militares, e aí eu não tinha aquele apoio necessário em matemática, inglês, física e essas matérias que caem nos concursos militares. Ele é muito focado no Enem. Até mesmo em redação eu precisava de um apoio melhor. E quando começou a pandemia, eu comecei a ajudar por videoaulas, canais no YouTube, e aí eu achei o canal da Fábrica D. E toda vida que eu vi um vídeo,
tava lá o Alexandre falando, vem pra nossa plataforma, vem pra nossa plataforma. E eu, não, vou assistir os vídeos aula aqui do YouTube. Só que aí chegou um momento, assim, uns 3 meses antes da prova, a prova tava marcada pra agosto, depois ela foi adiada pra setembro, mas, assim, 3 meses antes de agosto, acho que junho, eu disse, eu vou lá ver essa plataforma. Aí cheguei lá, eu vi que o preço era bem em conta, uma das mais baratas do mercado. E fui, eu falei, pai, eu nunca pedi nada pro meu pai é aqueles caras que não compra nada da internet, mas eu disse, pai, compra, tá tão barato. E eu acho que é muito boa, que vale muito a pena. Aí ele deu esse voto de confiança, a gente deu esse voto de confiança e acabou dando certo. Quando eu cheguei lá, os conteúdos